Vamos continuar então a leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj, Sri Shri Prapana Jivanamrita. Ainda estamos no início, não começamos o livro ainda, estamos na introdução. Vamos continuar então a leitura. Deixe-me ver onde paramos ontem à noite. Vamos ler só o finalzinho de onde paramos ontem à noite, para entender o contexto. Então, Srila Siddhar Maharaj fala, portanto, isso é mais perigoso, assim como uma meia-verdade. Então, o que é mais perigoso? Ele está falando da renúncia. A renúncia é mais perigosa do que a meia-verdade. E a meia-verdade é pior do que a mentira. Srila Siddhar Maharaj sempre falava isso. A meia-verdade é pior do que a mentira. Como é difícil acordar alguém do mais profundo sono possível, os liberacionistas poderão permanecer por tempo incalculável em sua cela de liberação não diferenciada. Então, eles poderão ficar por tempo incalculável fundidos a Deus. É como eu falei ontem, né? É um grão de areia na praia, não tem individualidade. Então, é um tempo indeterminado eles podem ficar lá. Porém, a existência mais elevada convidará ao serviço a pessoa que desejar dedicar-se permanentemente e sem remuneração. Então, o mais elevado é servir Deus sem querer nada em troca, sem remuneração, como foi falado aqui. Não só em dinheiro, mas de qualquer forma. Seva, serviço, dedicação, é o sumum bonum dos ensinamentos da escola Vaishnava. O terceiro plano da vida, onde cada unidade é um membro dedicado num todo orgânico, num ajuste normal deste, todos assistem-se mutuamente em seu serviço ao centro. Então, uns ajudam os outros no serviço a Deus. Então, o serviço devocional Seva, uns estão ajudando aos outros para um bem maior, para servir Deus. Não há individualidade em termos de eu quero para mim, eu penso somente em mim. Não, vamos pensar somente em Deus, todos juntos para servir Deus da melhor forma possível. Serviço ao centro, a Deus. O recipiente mais elevado, a entidade mais elevada. Tudo está
existindo para satisfazer a Ele, para satisfazer Deus, porque Ele tem que possuir esta qualificação para ser o absoluto. Ele é a causa primordial de todas as causas, e tudo existe para Ele, para a satisfação, para satisfazê-lo, para a satisfação dele. Então, tudo é por Krishna e tudo é para Krishna. Tudo acontece por causa dele e tudo é para ele. Nada é para nós. Nós podemos sim, como diz Srila Govinda Maharaj, nós podemos, depois de oferecer para Krishna, aí sim vir para nós, como a comida praçada, como uma flor, como qualquer coisa. Mas Krishna não aceita tudo. Mahaprabhu, com a conversa de Ramananda Roy com ele, Ramananda Roy teve uma parte da conversa que falou, oferecer tudo para Deus. Mahaprabhu falou, não, isso é muito superficial. Você não vai falar, eu vou no cinema, vou oferecer para Deus o cinema. Eu vou fazer amor com a minha mulher, vou oferecer para Deus. Não, isso não é oferecer para Deus. Nós temos que oferecer para Deus o que Ele falou, o que Ele aceita. Então, é uma outra concepção. Não precisa. Depois a gente... Eu já fiquei longe da água. Então, não é oferecer o que você quer, é oferecer o que Ele quer. É isso que nós temos que ter a concepção. Continuando aqui a leitura... um conceito árido de mera ausência da morte não pode conceder-nos qualquer conhecimento de algo positivo, mas somente nos liberta do lado negativo. Se a imortalidade significa nenhuma influência da mentalidade, o que então é o seu conceito positivo? Qual será a natureza, o movimento e o progresso daquilo que é imortal? Sem esta compreensão, imortalidade é só uma ideia abstrata, por não parecer demonstrar os sintomas da morte. Uma pedra seria mais imortal que seres humanos e as entidades conscientes seriam mortais, a quem a imortalidade seria eternamente negativa. Qual é então este conceito positivo de imortalidade? Como é que os imortais são imortais? Qual é a realidade positiva na imortalidade? Como se pode virar imortal? A pessoa deve buscar a sua localização intrínseca na ordem universal. Não será suficiente tentar resolver só o lado negativo da vida, que é cheia de sofrimento, nascimento, morte, fraqueza, doença. Devemos saber que existe um conceito de vida pelo qual vale a pena viver. Esse lado positivo tem sido totalmente negligenciado nas visões religiosas
em geral. A imortalidade propalada pelas escrituras de Buda e Shankaracharya não leva à vida positiva. Suas metas são a o Mahanirvana e o Brahma Sayuya, respectivamente. A teoria budista é que, após a liberação, não permanece, eles almejam a extinção absoluta da existência material. Prakrita, Nirvana. E a teoria da liberação monista de Shankaracharya é poder-se a individualidade ao tornar-se uno com o aspecto não diferenciado do absoluto. Isto é, eles desejam a extinção no Brahman. Brahma Nirvana. Eles postulam que quando a tríade daquele que vê, daquilo que é vivo, daquilo que é visto e do ato de ver, aí tem um verso aqui, ou quando o conhecimento, o cognoscível e o conhecimento Gyana, culminam num ponto. A tríade é destruída. Tripti Vinasa. E nada mais resta. Então aqui, Srila Siddhartha Maharaj está falando que além, nós estamos no plano negativo. O mundo material é o plano negativo. E o Nirvana, ou o Brahma Jyoti, é o plano neutro. E o plano positivo é o mundo transcendental. Existem 3 planos. Então, o budismo e Shankaracharya, eles querem sair do mundo negativo. Eles querem sair do plano negativo. Eles querem sair do mundo material. Mas eles vão para o mundo neutro. Nem é o positivo e nem é o negativo. Mas não é essa a nossa meta. A nossa meta é o plano positivo. O plano positivo é o plano transcendental, como diz aqui, onde você vai ter felicidade plena. O plano negativo não tem tristeza, mas também não tem alegria. Então você vive num plano, tudo bem, sem tristeza, mas também não tem alegria nenhuma. Você está lá inconsciente, neutro, fundido. Shankaracharya, a teoria dele é de ficar fundido no absoluto. Você vai fazer parte do absoluto, como um grão de areia jogado na praia. Um grão de areia jogado na praia faz parte da praia. Quando ele está fora da praia, ele não faz parte da praia. Mas você jogou ele na praia, ele vai fazer parte da... Isso é Shankaracharya. O budismo somente quer a liberação. O budismo quer sair do plano negativo e ir para o plano neutro. Mas nós Gaudiya Vaishnavas, o Vaishnavismo, tem um plano positivo e progressivo, como diz aqui no título. É positivo e progressivo. Então, essa é a diferença entre os 3 planos. Estamos hoje no plano negativo. O plano negativo é o plano de sofrimento. Nós temos
a dualidade aqui. Sofrimento, alegria material. Sofrimento, alegria material. Mas a alma não tem nenhuma relação com o plano negativo. Então, veja só, a alma, aqui no plano negativo, ela não sofre. A alma nunca sofre. Então, no plano negativo, quem sofre é a mente, é o intelecto. A mente sofre. No plano neutro, não tem sofrimento. A mente está lá totalmente inerte. A alma está inerte, sem pensar, sem consciência. E o plano positivo não tem mente. O plano positivo não tem intelecto. Não é necessidade do cérebro lá, como foi lido no livro de Srila Siddhartha Maharaj. Lá somente tem a alma. E por isso lá só tem felicidade. Lá só tem felicidade porque a alma está servindo Deus. Então são 3 planos e cada um distintamente vai te levar a ter prazer ou não, que é o plano do positivo, o prazer extremo, o ananda, bem-aventurança, o tempo todo. O plano neutro não tem nada. O nome já fala, é neutro, não tem nada. Não tem nem o sofrimento e também não tem a alegria, não tem a bem-aventurança que tem no plano positivo. E hoje estamos aqui no plano negativo. Então nós não queremos que nem o budismo, ou que nem o Shankaracharya, ou também não queremos os que gostam de explorar, os materialistas. Nós não queremos isso. Nós queremos a meta última da vida, amor puro por Deus, e ir para o plano transcendental, o plano positivo. Vamos continuar aqui a leitura. A ação e a reação materiais cessam ao Viraja, ao rio Viraja, o rio da passividade, o qual se localiza na margem superior deste mundo ilusório, do mundo material, Maika. E acima do Viraja, do rio Viraja, está o destino dos Shankaristas, o estágio Abhississa, ou o plano não diferenciado do Brahman, chamado de Brahma Loka. Loka quer dizer local. Então, após o plano material, o plano da ilusão, tem o rio Viraja, que divide. Acima do rio Viraja tem Brahma Loka, onde vive o Senhor Brahma, onde os Shankaracharyistas vão. Essa é o objetivo deles. Eles vão se fundir com Deus. É a energia de Deus. É a energia marginal de Deus, esse plano. E continuando aqui, então, acima do Viraja está o destino dos Shankaristas, o estágio de Abhississa, ou o plano não diferenciado do Brahman, chamado Brahma Loka, o qual está situado na borda inferior do reino espiritual. Ambos são áreas vagas de imortalidade negativa. Brahma Loka é um estágio marginal ou amortecedor, a meio caminho entre os mundos espirituais e o material. Então ele fica no meio, é o que divide o mundo material do mundo espiritual. Ele fica no meio do caminho, composto de inumeráveis almas. É um plano imortal, destituído de variedade específica. Nirvishesha possui positividade somente no sentido de que é um plano de existência
um plano de fundo, porém, por si só, carece do desenvolvimento positivo da existência variada, Kala. A natureza do plano de fundo é a unidade e o desenvolvimento tecido por cima dele necessita pluralidade ou uma natureza diferenciada, Kala Kastadi, Rupena Praninama, Pradyaini. Chandi Markadeva Purana. Isso é está no livro Chandi Markadeva Purana. O Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 16, descreve as existências mutável e imutável, representando o pessoal e o impessoal, desenvolvimento e a base ou os conceitos diferenciados e não diferenciados da existência geral. O mutável é representado pela multidão dos seres vivos encarnados, enquanto que o aspecto imutável é a grande extensão do absoluto, todo acomodante, e o Brahman. Na análise da ação mundana, a forma mais sutil de ação passada não frutificará. Anteriormente, a tendência presente, o estágio de muda ou broto do pecado, foi definida como incognoscível, indistinta e de origem inaveriguável. O mutável aspecto Brahman do absoluto é do mesmo modo definido como sendo unidirecional, indetectável, não específico e sem qualquer cor, som ou gosto definido, algo incognito e incognoscível, um estágio incompreensível da existência. Porém, o Senhor Supremo, Sri Krishna, está acima tanto da existência mutável como da imutável, e desse modo suas glórias são cantadas através dos Vedas no mundo como Purushottama. Então, existe um mundo mutável e imutável. O imutável é o Brahman, é o Brahmaloka, e o mutável é o mundo material. É o mundo mutável, mas existe algo além, existe Krishna, né? É meio confuso esse texto aqui, mas são os três planos: o plano do positivo, o plano
negativo e o plano neutro, que fica no meio. Então, nós estamos no plano negativo, existe o plano neutro, que é entre o plano material e o plano espiritual, que é o Brahma Loka, que não tem cor, não tem cheiro, não tem nada lá. Não é que não tem nada, as almas que estão lá não têm nenhuma percepção de nada. Lá a alma está sem nenhuma consciência. A alma está sem nenhum livre-arbítrio, porque Srila Siddhar Maharaj fala, consciência quer dizer livre-arbítrio, e a alma está lá inerte. Esse é o plano que o budismo quer, esse é o plano que Shankaracharya quer, mas não é o nosso plano. Srila Siddhar Maharaj fala, esse plano é o suicídio espiritual, porque como você vai servir Deus num estágio que você não está consciente? É uma pessoa, por exemplo, vamos trazer para o mundo aqui material, uma pessoa que está com uma doença mental, ou está com uma degeneração, ou um Alzheimer, ou a pessoa está num estado de demência mental. Como ela vai servir Deus numa demência mental? Se ela não sabe nem quem ela é, onde ela está, ela não tem nenhuma consciência de nada. Ela está vegetando, basicamente. Como que ela vai servir Deus? Não tem como. E o Brahman é esse estágio. Então, e é fácil ir para o Brahman? Não, não é nada fácil. Pela prática que as pessoas fazem, né? Esses que querem chegar no Brahman, não é nada fácil. Mas o Gaudiya Vaishnavismo fala, se você fazer Namabhasa, a sombra do nome, você vai para o Brahman. Mas não queremos isso. Alguns falam, não, mas ela é superior ao mundo material. Lá não tem sofrimento. Então, aparentemente, é um estágio mais elevado, mas não é. Aparentemente é mais elevado. Aparentemente, o mundo material superior, o céu material, né? Os planetas superiores, celestiais, aparentemente ele é superior à Terra, mas não é. Porque a Terra é o lugar melhor para servirmos Deus. Depende do ponto de vista. Tudo tem um ponto de vista. Se você olhar de um certo aspecto, é bom, mas não é bom. Realmente, quando você analisa, não é nada bom você ir para os planos celestiais. Muito menos para os planos infernais. Mas o plano infernal ou o plano celestial não tem nada a ver com a alma. É difícil a pessoa compreender isso, né? Mas não tem nada a ver com a alma, porque a alma não tem alegria sem servir Deus. A alma não tem tristeza. Então, tanto faz para a alma se você está no mundo material aqui na Terra, ou no mundo celestial, ou no mundo infernal. Tanto faz em termos de sofrimento ou não, porque a alma não tem isso. Mas a Terra, sendo a dualidade aqui, você tem a chance de servir Deus, principalmente no corpo humano. É o único lugar que você tem a chance de servir Deus. É no corpo humano ou na Terra. O pior lugar para você servir Deus seria nesse plano, o plano neutro, o Brahman, o Brahmajyoti. Esse é o pior plano para servir Deus, porque você não vai servir Deus lá. E quanto tempo você vai ficar lá? Como diz aqui na introdução desse livro, um tempo incalculável. Tem uma dúvida. Na Terra é o melhor lugar, então, que tem livre-arbítrio. No inferno a gente não teria. No inferno você está sofrendo tanto, que você não vai pensar em servir Deus. Não teria tanta parafernália lá, né? Essa estrutura. E você, e além disso, na Terra, no corpo humano, também é dito que a melhor posição para um ser humano para servir Deus é a classe média. Então a gente pode fazer essa analogia. Aquele que sofre muito, que está com muito sofrimento, ele não está pensando em servir Deus. Ele está pedindo para Deus algo para aliviar ele. Mas ele não está pensando em Deus para servir Deus. Aquele que sofre muito. O inferno é o extremo, né? Os planos infernais, Patala Loka, são 7 planos, é o extremo do sofrimento lá. É o extremo, não é favorável você estar sofrendo muito
Não é favorável você pensar, não é que não é favorável, você não vai conseguir pensar em Deus para servi-lo. Quando você está numa miséria, você está sofrendo tanto. E ao contrário também, quem está no plano celestial, é muito difícil ele pensar em servir Deus, porque ele está desfrutando. Então, a pessoa que é muito rica aqui, muito abastada, muito assim, tem tudo aqui no mundo material, no ser humano, né? Aquele que tem tudo material, também não é fácil ele servir Deus, porque ele não está pensando em Deus. Normalmente a pessoa pensa em Deus quando ela está na dificuldade, sem dinheiro, sofrendo, né? Mas ela não pensa em Deus para servi-lo, ela pensa em Deus para pedir algo para ele. E aquele que não tem nenhum tipo de sofrimento material, ele não pensa em Deus, ele só quer desfrutar. Então agora nós estamos terminando aqui, né, o fim de semana do feriado. Onde está uma pessoa que tem muito dinheiro? Sei lá, está na sua ilha, está na praia, está no sítio, está na piscina agora, né? Ainda não acordou provavelmente, porque ficou até de noite desfrutando. E agora ele vai acordar tarde, vai para a piscina, vai comer um churrasco, sei lá o quê. Entendeu? Tem exceções, claro que tem exceções, mas eu estou dizendo a maioria. Então o plano celestial não é o melhor plano para servir Deus, nem o plano infernal, e muito menos o nirvana, muito menos o estado do nada, muito menos o lugar que você não tem consciência. É o pior lugar para você querer servir Deus, é esse, porque você não tem consciência. Krishna fala, a renúncia é pior do que a ação fruitiva. Porque a ação fruitiva você está aqui. Ah, você não está no plano da terra, você está no plano celestial, no infernal, mas algum dia você vem para cá. Você está aqui na terra num corpo animal, num corpo de planta. Quanto tempo você vai ficar num corpo de planta, de animal? Não muito tempo. Perante a eternidade. Nós estamos falando de perante a eternidade. Porque para nós o tempo é relativo, né? Um ser humano que vive 100 anos, você fala, nossa, como ele viveu muito. Mas o que são 100 anos perante a eternidade? Nada. E as escrituras falam, né? Os gurus falam, é um ponto numa linha. O que é um ponto numa linha? Você pega uma caneta, um lápis e faz uma linha. O que é um pontinho na linha? Praticamente não é nada. Quantos milhares de pontos tem numa linha grande? E o que é uma linha num plano? O que é uma linha numa folha? Não é nada. Você fazer um risco aqui no livro, né, na folha, não é nada. Quantos riscos você pode fazer numa folha? Um grudadinho no outro. E o que é uma folha perante 3 dimensões de um livro? Né? Dá para ter, sei lá, milhares. Né? Então, o que é um ponto em 3 dimensões? Não é nada. Isso são 100 anos. 100 anos perante a eternidade, também tem essa analogia, é um grão de areia no universo material. O que é um grão de areia no universo material? Um grão de areia numa praia já não é nada. Um grão de areia no universo material, com galáxias, com estrelas, com planetas, não é nada. Isso são 100 anos perante a eternidade. Então nós achamos, mas tem bactérias que vivem segundos. Tem bactérias que vivem em frações de segundos. Então o tempo é relativo. Então você vai ficar durante, sei lá, 1000 anos, por exemplo, num corpo de animal, de planta, isso não é nada. Você vai voltar para o corpo humano algum dia, porque Deus é misericordioso. E nós temos a história também de Mukundadatta, que Mahaprabhu não dava a liberação para ele, não dava misericórdia para ele. Por quê? Ele era o melhor cantor que tinha na região da época. Mahaprabhu adorava dançar quando ele cantava, mas Mahaprabhu não deixava ele entrar na casa de Shrivasacharya, que era o Kirtan seleto somente do Panchatattva, somente dos associados íntimos de Mahaprabhu. Por que Mahaprabhu não deixava ele? Porque ele cantava em todos os lugares. Ele ia cantar com Mayavadi, ele ia cantar com outras filosofias, outras sampradayas. Ele cantava para todo mundo. E Mahaprabhu quer castidade. O Guru quer castidade. Então Mahaprabhu não deu a misericórdia para ele.
E um dia ele estava do lado de fora, doido para entrar e participar daquele kirtan, na casa, que era fechado na época, né? Ele estava doido, e aí ele falou, se eu não me engano, para Gadadhar Pandit, eu não me lembro direito, mas acho que é Gadadhar Pandit. E aí ele falou, poxa, vai lá, fala para Mahaprabhu que eu quero participar. E aí Gadadhar falou, Mahaprabhu, né? Deixa ele entrar, deixa ele participar, toda noite ele fica lá fora, ele quer entrar, ele quer entrar. E Mahaprabhu olhou e falou assim, vá lá e fala para ele que daqui 10.000 vidas, não são 10.000 anos, daqui 10.000 vidas, Mukunda Datta vai poder participar comigo do Kirtan. E aí, se eu não me engano, né, Gadadhar Pandit foi lá falar para ele e falou isso. E quando falou isso, ele entrou em êxtase. Mukunda Datta começou a pular e cantar e dançar em êxtase, porque ele tinha um dia já marcado. 10.000 vidas, mas estava lá, daqui 10.000 vidas era certeza. Nós não temos essa certeza. Ninguém tem essa certeza que daqui 10.000 vidas Mahaprabhu vai dar misericórdia para a gente. E você vai para Goloka Vrindavana. E tem muita gente que acha que, não, quando eu morrer eu vou para o céu, né? Eu vou viver com Deus. Ele pode ir para o céu material, sim, mas viver com Deus não. Deus não vive no céu material. Quem vive lá são semideuses. É que também as pessoas que pensam que vão para o céu, eles pensam no céu material, né? Que vão desfrutar, né? Eles não estão pensando no céu. Sim, lá tudo é perfeito, tudo é bonito. Realmente, lá é essa descrição do céu material. Não tem doença, não tem nada, tal, mas vai voltar para a Terra algum dia. Você tem uma poupança, quando você tem uma poupança grande, por exemplo, a pessoa tem lá, sei lá, $1 milhão, é um dinheiro considerável, $1 milhão, né? Então a pessoa tem $1 milhão, ela tem lá na poupança dela. Aí ela vai tirando todo dia um pouquinho, todo dia, algum dia acaba. E quando acaba, né? Aonde a pessoa vem? Ela volta para casa dela. Você, por exemplo, que nem eu falei, tem $1 milhão, você vai morar num hotel. Você escolhe um hotel, todo dia você paga o hotel, ou todo mês você paga o hotel. Quando você acabar esse dinheiro, você volta para a tua casa. Então, você está no plano celestial. Quando acabar essa fortuna material que você tem, esse karma bom, você volta para a Terra. Não é nada fácil você ir para o mundo transcendental. Não é assim. Eu vou ser bonzinho durante 30, 40 anos e vou para viver eternamente com Deus. É muito simplório isso. É uma visão muito, né? Pessoa que fala, nossa, né? Pensa assim muito pequenininho, né? Eu vou ser bonzinho durante pouco tempo, durante 30, 40, 50, 80 anos e vou viver eternamente com Deus. Eternamente. Eu acho que é uma visão muito pequena, né? É você ver dessa forma. Mas Mukunda Datta ficou extremamente feliz. E aí quando Mahaprabhu viu essa felicidade dele, em êxtase, porque tinha um pontinho lá no fim do túnel, né? Uma luz no fim do túnel, Mahaprabhu falou, pode entrar. Deu a misericórdia para ele na hora. Né? Esse é Mahaprabhu. Né? Esse é Deus que a gente busca. Né? A misericórdia. Nityananda Prabhu, Mahaprabhu, né? Então o tempo é relativo. Então nós não temos que querer a liberação, mukti, não temos que querer a liberação, não temos que querer a exploração. A renúncia à exploração, né? Bhukti é a exploração. E mukti é a renúncia. Não temos que querer isso, nós temos que querer bhakti. Bhakti é devoção a Deus. Esse é o nosso caminho. Bhakti Yoga, devoção a Deus. O processo de conexão a Deus através da devoção, do serviço a Deus. Então é isso que Srila Siddhar Maharaj está tentando falar para nós aqui. Eles sempre estão falando isso para nós, mas é difícil nós compreendermos, porque nós estamos iludidos. Aí a gente escuta isso, escuta um guru genuíno, um Harikatha de um guru genuíno, Srila Siddhar Maharaj falando isso. A gente escuta, fala realmente, né? É isso. Aí a gente sai do templo, como disse Lachara Maharaj, né? As pessoas vão para o templo, participam do parikrama de Navadvip, ou de Puri, ou de Ekachakra,
ou de Vrindavana, que são os parikramas principais, né, da nossa missão. E aí ele volta para casa e ele esquece tudo. Maya encobre tudo de novo. E aí ele vai querer comer boga no restaurante, ele vai querer sair com a mulher para desfrutar, com o filho, ele vai querer, sei lá, tomar sol no parque, entendeu? Então a gente esquece, por quê? Porque a gente não tem a prática diária. Silacharya Maharaj fala, o que vai fazer você continuar com essa vontade que você está lá na hora do Dan sagrado, que você está no templo, ou que você está em Navadvip, que você está na Índia, fazendo parikrama com o Guru? O que vai manter essa vontade, essa energia que você tem lá, a prática diária em casa? Se você não tem uma prática forte, um sadhana diário forte na tua casa, e claro, se você pode, vá ao templo, se tem um templo perto da sua casa, vá ao templo, ou longe da sua casa, não tão longe como o Ivo, né? Então o Ivo falar, toda semana eu vou para São Paulo, é impossível isso. É impossível isso. É mais fácil ele alugar uma casa aqui e vir com a família para cá, do que vir toda semana para São Paulo. São 1.000 quilômetros, né, de distância. Mas quem mora relativamente perto, na mesma cidade, ou também uma cidade próxima, né, 30, 40 quilômetros, em menos de 1 hora você está no templo, né? Então você tem que aproveitar isso, ir no templo, fazer satsanga, lá que vai carregar a bateria. O templo é o lugar que tem o carregador do celular, da bateria da alma. Mas a prática diária também. E Silacharya Maharaj também falou, os gurus falam, né? Você tem uma vela, uma chama acesa. Nós temos a chama da devoção dentro de nós. Você tem a vela. Você ficar uma semana sem ir no templo, sabe quando a vela vai diminuindo, assim, ó? Vai diminuindo, no finalzinho, né? Tem pouca parafina embaixo. Ela vai diminuindo, e a chama vai diminuindo. Aí você vem no templo, tem um maçarico lá no templo. Tem uma vela grandona, aí você põe a tua vela lá, né, a tua chama lá, e ela cresce de novo. Aí se você fica 2 semanas sem vir no templo, ela praticamente está apagando. 1 mês sem vir no templo. Você só vem no festival, ou você vem só no Gora Purnima, uma vez por ano. A tua vela está praticamente apagada, a tua chama. Então, o que vai dar energia para você é fazer a prática em casa, correta, cantando Mahamantra, ou cozinhando, oferecendo a comida para Deus, honrando a praçada, fazendo Ekadashi, cantando as canções de manhã à noite, fazendo parikrama na Tulasi. Ah, mas não tenho Tulasi. Pega uma foto da Tulasi. Silacharya Maharaj deu aula ano passado, porque o ano passado nenhum ocidental conseguiu sair do ocidente e ir para o parikrama de Navadvip, no Gora Purnima. Ah, foi a Covid? Não, a Covid foi um pretexto. Ninguém teve o mérito de ir para lá. Essa é a realidade. E não sou eu que estou falando. Silacharya Maharaj falou isso, Janardana Maharaj falou isso. Nós não tivemos mérito para participar do parikrama esse ano. Eles falaram isso ano passado. Então ninguém foi. Só quem já morava lá, o ocidental que já morava lá, estava lá. Mas nós não conseguimos. Quem estava com passagem comprada, perdeu a passagem. Eu conheço pessoas que estavam com a passagem comprada. Perderam. Por quê? Sem mérito. O ocidental não teve mérito o ano passado de ir para lá. Então, mas o Silacharya Maharaj falava, vocês têm que vir para cá. Sila Govinda Maharaj falou, todo ano tem que vir participar do festival. Pelo menos os sannyasis. Todo devoto, mas o sannyasi é obrigação dele ir todo ano para o parikrama. Pelo menos de Gora Purnima, né? Então o templo é o lugar e o sadhana diário. Você tem que fazer o sadhana diário e pelo menos o fim de semana, Silacharya Maharaj falou. Vá para o templo, participe e todo dia faça o sadhana diário. E aí a chama está sempre acesa. A chama sempre vai estar acesa. Vai ter momentos de menos vontade, sim, porque o caminho devocional é como andar de uma cobra. Isso também está nas escrituras. Não é uma linha reta, é um zigue-zague. Normalmente algumas cobras andam assim, em zigue-zague, né? Então, e às vezes ela volta um pouquinho. Quando ela está zigue-zagueando, ela volta um pouquinho, mas no final de 1 ano de prática devocional, você avançou.
Se você está fazendo a prática correta, você está mais avançado. E como que você sabe isso? Você tem mais vontade de vir ao templo. Você tem mais vontade de cantar. Você tem mais vontade de servir Deus. Né? Se você está com a vontade igual do ano passado, de um ano atrás, alguma coisa errada tem. Se você está com menos vontade, tem algo muito errado. Porque o caminho é progressivo. Aqui, novamente, você vê só, voltando aqui no início, né, na capa do livro, o caminho é progressivo. Se você está fazendo corretamente, Deus vai te dar mais serviço. E cada vez você vai ficar mais ocupado com o serviço a Deus. Quem está praticando corretamente. Quem não está, está estável. Ou, pior ainda, ele está regredindo. Né? Então, esse é o que o Guru fala, mas a gente escuta, até compreende no intelecto, mas não consegue trazer para a alma. Para trazer a teoria para a alma, o que o Guru fala para a alma, a gente tem que ter a prática devocional. A prática devocional vai fazer sair do intelecto e vir para a alma. Esse é o processo. Tem alguma pergunta, Ivo? Não? Vamos ver que oração. Nós começamos a aula o programa hoje um pouquinho mais tarde, então passamos um pouquinho do horário. Vamos ver aqui se tem algum comentário. Por enquanto só tem aqui o Raja Bhuvari Jadav. Ele escreveu Hare Krishna. E tem algumas pessoas assistindo aqui. Mas depois de cantarmos o Nama Sankirtan, aí a gente vê quem está no Facebook e no Instagram. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Só um minutinho que o celular não está querendo responder. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shri Madhusudan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Dadadara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shiva Gopal Bhakta Dasa Raghunatha. Echai Gosai Kori Charana Banda. Jaha hoite Vignanasha Vishtapura. Jaha hoite Vignanasha Vishtapura. Echai Gosai Jar Muni Tarada. Echai Gosai Jar Muni Tarada. Sabar Padarinu Pura Panchada. Ade Charana Shebi
Vaishnava Pade Madhyayama Vaishnava Pada Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Sankirtana Kohe Narottama Das Harinam Sankirtana Kohe Narottama Das Naam Sankirtana Kohe Adama Das Harinam Sankirtana Kohe Narottama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Hari Go Hari Go Hari Go Nitai Gaura Hari Go Nitai Gaura Hari Go Hari Go Hari Go Nitai Gaura Hari Go 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 Hari Go. Vamos ver agora então quem está participando conosco aqui pelo Facebook e pelo Instagram. Primeiro pelo Facebook. À noite teremos o programa, hoje é domingo, às 18 horas, o início do programa. Participe conosco. Então, hoje aqui conosco temos, assistindo, Radibhuvan Jadav, Jitendra Shah, desculpa, Manhar Vyas Prabhu, Malini Devidasi e Satyakama Om. Um bom dia a todos, Dandavat Pranam. Até a noite às 18 horas. Vamos ver quem está assistindo conosco então agora pelo Instagram. Hoje temos aqui assim conosco pelo Instagram o Luca Oliveira.